Olá, boa noite, amigos do Farol. Hoje, 15 de fevereiro de 2021, Farol de Ismael aí com vocês, através de nossas lives. Espero que vocês estejam começando bem a semana. Passar alguns lembretes em relação aos nossos atendimentos. Todas as segundas nós temos as lives aqui às 19h30. Todas as terças temos a transmissão direta lá do Farol. Temos atendimento presencial às terças às 19 horas, fechando os portões às 19h30. É preciso agendamento prévio através do celular que está disponibilizado no Facebook do Farol. Entrem em contato por mensagem ou através desse celular direto para o seu Roberto e o nome de vocês irá para a lista. Quarta-feira também nós temos as lives, aqui também às 19h30. Quinta-feira às 19h30 temos as vibrações coletivas, momento de estudo, reflexão e vibrações. Aos sábados temos atendimento presencial às 15 horas, fechando os portões às 15h30, iniciando também a preleção nas lives às 15h30 todo sábado. Bom, vamos lá. Quando a gente se depara com obstáculos na vida, eu peguei alguns livros para fazer minhas pesquisas e tem um livro do André Luiz, Chico Xavier, né, psicografia de André Luiz, que chama Sinal Verde, acho que o seu Roberto já falou sobre ele, e que é um manual mesmo de conduta, de boa conduta, boa convivência para os nossos dias. E lá fala de obstáculos, como que a gente deve enfrentar e encarar diante dos obstáculos da vida. Eu não gosto muito da palavra problema, viu? Vou falar dificuldade, vou falar obstáculos, porque são fatos, são coisas que a gente acaba tendo que passar na vida da gente, superar. E lá diz que diante deles nós devemos seguir firmes e em frente. Não adianta nada a gente explodir, né, de raiva, desesperar, desanimar. Não será a solução. Não vai alterar em nada. Pelo contrário, né? Traz malefícios. Demoramos mais. É como se ficássemos patinando naquela situação por mais tempo, até enxergar a realidade dos fatos. Trabalhar é importante. Manter a mente e as mãos ocupadas. Trabalhar em direção ao progresso, superando esses desafios, como a Suzete colocou aqui. E em relação também trabalhar em direção ao próximo, em benefício do próximo. São ferramentas muito importantes para que a gente supere obstáculos. Estarmos atentos aos compromissos que a nossa vida atual nos envolve. Que são esses compromissos? Trabalho, filhos, família. Os compromissos que nós temos aqui nessa vida. Seriedade diante deles. Faz parte da nossa missão. Então encaremos com bastante seriedade. Vamos ter cuidado ao executar essas nossas tarefas tão importantes, sem reclamação. A reclamação, ela sempre vai mostrar pra gente o pior lado das coisas. Ela sempre vai mostrar pra gente o lado ruim. É difícil passar por certas situações? Claro que é. Todo mundo gostaria que a vida fosse uma mesmice, né? Um marasmo e que fosse de momentos excelentes. Mas infelizmente não é assim. Temos que entender que esses ciclos eles vão mudando. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. É assim que a vida corre. Para mim, para vocês, para todos. Então, quanto antes nós tivermos essa consciência, mais fácil será caminhar em direção ao progresso e evitar as reclamações.
A reclamação deixa a gente parado, preso, estagnado no mesmo ponto e nada flui a partir disso. É lógico que desabafar faz parte, é um alívio, mas sem reclamar. Reclamar é ficar clamando de novo por aquela situação. E quando ela é ruim, pior ainda, é ficar falando do mal o tempo todo, é ficar falando do fracasso o tempo todo, é ficar falando do cansaço o tempo todo. Não, vamos mudar o disco, né? Como eu falo aqui em casa, às vezes, para as crianças. Vamos parar de reclamar, vamos mudar essa situação. Reclamar também nos torna muito vítimas daquela situação. E eu ouvi do Rossandro Klinger numa palestra dele, e ele é psicólogo, e ele fala que a vítima, ela gosta de ficar nesse ponto porque ela, psicologicamente falando, ela não tem compromisso nenhum com a vida e nem com a mudança no mundo. Achei isso muito interessante. Então tem muitas pessoas que gostam de ficar nessa posição de vítima. E isso não é nada produtivo. Do ponto de vista da evolução do espírito, é estar estagnado. Isso não é nada bom. É preciso que a gente saia dessa inércia, dessa vitimização e trabalhe. Lá em cima eu já tinha, no comecinho eu tinha falado, trabalhar movimenta tudo, movimenta a nossa mente, ocupa o nosso dia e assim as coisas vão acontecendo. Pequenos passos devem ser comemorados. Boa educação diante das dificuldades, desses obstáculos, é muito importante. Às vezes o seu Roberto, desde a primeira vez que eu fui ao Farol, ele fala uma coisa que eu ficava assim, ele fala em relação à mediunidade, a questão de educação. O que é essa educação, gente? Como assim? Que educação é essa? A educação de se manter firme diante dos desafios, de se manter forte e não se desesperar. Isso é uma questão de educação. É não sair gritando e fazendo birra como as crianças quando querem algo. É domar esse nosso ego, entender que naquele momento está sendo difícil, que a nossa missão envolve aquelas dificuldades e seguir em frente. Praticamente em silêncio. Praticamente no exercício pleno da resignação. E a resignação, essa aceitação do destino, não quer dizer que você deva se tornar ou ficar apático em relação à vida. Pelo contrário, mas você não deveria, nós não deveríamos ficar de braços cruzados somente reclamando. Jogue as sementes e aguarde. Entregue o tempo a Deus. Em João, capítulo 16, versículo 33, ele fala assim, ele conta que está próximo o momento, nesse capítulo 16, ele conta que está próximo o momento em que ele se vai, preparando os apóstolos dele para o que viria, né, para a crucificação. Mas que logo eles o veriam de novo e que não tivessem medo. Então ele conta tudo isso, os apóstolos fazem as perguntas para ele, questionam, então ali eles conseguem entender que Jesus é Deus e que a crucificação e morte dele não será o fim. E então ele diz assim, estou falando tudo isso, estou falando para que tenham paz em mim. Que creiam nele, tenham paz pelas palavras que ele diz. E ele completa, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Lá antes de sua crucificação, ele já falava para seus apóstolos, eu venci o mundo. Dando aquela palavra de força mesmo, né? E que eles não duvidassem mais. As preocupações que nos assolam. Que a gente evite as aflições antecipadas.
A gente sofre muito por antecipação, é uma decisão, na maioria das vezes, que não está sob o nosso controle, está sob o controle do outro. A resposta que a gente espera, muitas vezes, não está em nós, está no outro. E você fica andando de um lado para o outro, nervoso, sofrendo. Então, que a gente evite essas aflições antecipadas, esse desgaste energético desnecessário. Entenda que a sua parte foi feita, nós entregamos aquilo que cabia a nós, seja uma entrevista de emprego, seja uma decisão, qualquer coisa que vai envolver a decisão de outra pessoa, a sentença de um juiz, que seja. O que nós podemos fazer é aquilo que está ao nosso alcance, ou seja, que está na nossa alçada. O do outro é do outro. Aguarda, vibre positivamente para que a resposta venha positiva em relação a você, mas sem sofrimento, sem desperdiçar energia. A gente querer controlar tudo traz muito sofrimento para a vida da gente. A gente não deve querer todo esse controle, nem para a nossa vida, nem para a vida das outras pessoas. Deixa fluir, deixa solto, faz a sua parte e confia que as coisas vão acontecer. É preciso, diante dessas preocupações, que a gente respire fundo e a gente conte as bênçãos que nós recebemos. Colocar na balança os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. É importante que nós tenhamos sempre a balança pendendo mais para os agradecimentos do que para os pedidos. E confiemos em Deus. Procurar servir, já falei lá no comecinho em relação ao trabalho, né? Procurar servir em qualquer seara, né? Que seja em trabalhos voluntários, que seja no seu trabalho de fato, que seja dentro da sua casa. Procurar servir é um tesouro que nós temos nas mãos. Também é um conselho de André Luiz. Em relação à paz e à felicidade, por que eu coloquei esses dois temas juntos? Porque eles caminham juntos. Eu li uma frase que diz que felicidade é ter paz. Quando alcançamos a paz, então temos felicidade plena. A ideia de felicidade está comumente ligada a estados de euforia, ou seja, a gente só se sente feliz se a gente estiver naquele estado de euforia, saltitando e pulando e fazendo festa. Mas se nós passarmos a pensar um pouquinho, refletir um pouquinho mais, nós vamos entender que a paz está mais ligada à tranquilidade do que à euforia. Estados de euforia e excitação vão demandar um gasto energético, né? Uma energia muito grande. Você vai ter um desgaste muito grande para manter esse nível. É como uma droga, né? Então, assim, todas as suas endorfinas a mil. Então, você tem que... As pessoas têm o costume de achar que estar feliz é estar saltitante, é estar pulando, é estar em aquele estado máximo de euforia. E, na verdade, a gente fazer esse processo dá muito desgaste, cansaço e frustrações. Então, após esse estado de euforia, vem um abatimento, vem um cansaço, porque manter toda essa energia em alta não é possível o tempo todo. E a gente acaba ficando desanimado e pode vir aí frustrações, tristezas e por aí vai. Então, se formos pensar em relação à felicidade, ela está mais ligada à tranquilidade da alma do que esse estado de euforia. Quem falava muito sobre isso, se vocês forem procurar a respeito de épocas e de filósofos, está muito ligado ao estoicismo, 340 anos mais ou menos antes de Cristo, onde a filosofia e a história andam muito
coisa puxa a outra. Épocas, né, da história trazem também momentos importantes dentro da filosofia. Então, momentos de muitas guerras, tragédias, também requerem uma pitada aí grande de tranquilidade, introspecção, autoconhecimento e paz, tranquilidade. Os estoicos, eles podem ser caracterizados por buscarem um estado de tranquilidade da alma. Eles estão sempre, a filosofia deles é baseada no tudo que você foi ver a respeito do estoicismo, de desse tipo de filosofia, vocês vão ver que eles vão buscar sempre o autoconhecimento, a introspecção, o conhecimento das suas virtudes, para manter essa alma em tranquilidade e então alcançar essa felicidade. Então, buscar por conhecer o ser e estar em harmonia com as leis naturais e com as leis divinas que regem todas as coisas é uma marca, então, dos estoicos. Manter o equilíbrio diante das leis é fundamental para que a gente alcance essa paz interior e consequente felicidade. E o que é essa tal lei natural? É as leis divinas. Lá no livro dos Espíritos, a questão 617, assim, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Então, tudo está entrelaçado. Também fala que onde está, pergunta, onde está escrita as leis de Deus? Isso está ruim. A internet, eu tô no Wi-Fi. Voltem um pouquinho, uns segundos, sem estar ao vivo, que pode melhorar, tá bom? Vou falar um pouquinho mais alto para ver se melhora também. Vocês vão me avisando, me desculpem. Bom, para manter esse equilíbrio e buscar essa paz interior, trabalho em direção ao próximo é muito importante, servir, estar sempre disposto a ajudar, né, a outras pessoas é bastante produtivo. Libertar-se de culpas também é muito importante, pois a gente libera a nossa mente e a gente... Ainda tá ruim, gente, o som? Ai, meu Deus. Tá no máximo aqui pra mim. Me desculpem, tá? Então, algumas coisinhas que são importantes pra gente encontrar o equilíbrio. Servir sempre, libertar-se das culpas, liberta isso do nosso consciente e inconsciente também. Libertar-se de medos, aceitar os nossos erros e defeitos. Eu falei um pouquinho a respeito disso na semana passada, né? Não esconder os nossos defeitos, mas acolher no sentido de erro, reconheço esse meu defeito e vou trabalhar para melhorar isso, né? Modificando esse olhar, trabalhando os nossos defeitos, também vai nos levar a um equilíbrio e consequente paz interior e consequente felicidade. Deixar de reclamar, que a gente já falou, e entender que nós vivemos em meio a ondas mentais o tempo todo. Eu acho que muita gente aqui entende muito bem dessa tal sensibilidade que alguns têm, né? Nós temos, de entrar em determinados lugares e sentir a vibração, uns mais, outros menos,
né, em graus diferentes, mas assim sentem. Entender que esse mundo que nos rodeia, a gente está imerso a meio de ondas mentais, cada um pensando na sua vida, nos seus problemas, nas questões a resolver, e aquilo de certa forma nos afeta, assim como nós também afetamos os outros. Nós também afetamos os outros com os nossos pensamentos. Uma mente tranquila, mesmo que você esteja com muitos problemas para resolver, né, muitos desafios pela frente, muitos obstáculos, uma mente tranquila incomoda menos outras pessoas e vai trazer com certeza uma maior fluidez nas tomadas de decisão, nas afinidades que nós podemos ter com um ou outro espírito. Não é possível uma mente turbulenta afinar com um espírito calmo e tranquilo. É preciso entender que essa afinidade, ela se dá por semelhança. Se eu não estou bem, também não vou trazer para perto de mim pessoas que estejam bem. Pelo contrário, virão mais problemas. Manter uma mente saudável, escapar de pensamentos negativos, tirar essas preocupações excessivas da mente e trabalhar, pensar positivo, fazer da oração o seu remédio diário para todas as dores e tristezas, vai te levar ao ponto de equilíbrio. E é uma coisa que a gente fala e repete sempre em todas as preleções, em todas as leituras que a gente faz, não tem outra alternativa. É buscar sempre buscar sempre equilibrar a nossa mente. A nossa mente, quando ela está turbulenta, silenciar é muito importante. Uma boa leitura e uma boa oração vão trazer paz necessária. Eu costumo dizer também que a gente precisa estar sempre ligado na convivência com os outros e ativar alguns filtros, né? São os filtros da convivência. Entender o que é nosso e entender o que é do outro. Um comentário, uma maledicência, um derrotismo, um negativismo que venha em nossa direção, a gente não pode acolher isso para nós, a gente tem que deixar lá no outro, é dele. A opinião dele é dele, a opinião em relação aos fatos, em relação à vida, é a ótica que aquela pessoa apresenta. Eu não posso achar que aquilo é para mim ou é a minha verdade, que cada um de nós busquemos a nossa verdade. Respeitar as leis naturais. Que leis naturais são essas? A lei da atração, que a gente acabou de falar em relação ao pensamento, a forma como a gente educa os nossos pensamentos, a gente vai afinar com outros que também pensam assim, encarnados e desencarnados. A lei da resistência, entender que problemas têm que ser trabalhados. Quanto mais a gente resiste a eles, a gente está só atrasando o nosso progresso. Então, é trabalhar todas as nossas dificuldades. E aí vem lei da gratidão, lei do livre-arbítrio, não sei se as pessoas usam falar lei do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, suas escolhas, o caminho que você determinou seguir. Busque orientação, busque aquela intuição em relação ao que deve ser feito. Lá no íntimo, cada um de nós, independente de ter uma sensibilidade mais alta ou não, nós somos acompanhados e somos intuídos. Basta que a gente peça. Jesus, nesse mesmo capítulo, nesse Evangelho de João, fala em relação a isso, a pedir através dele, fazer nossos pedidos através de Jesus, porque Jesus é Deus, Jesus Cristo é Deus. Confiar em tudo aquilo que a gente pede, a oração não ser uma vã repetição, mas sim aquela súplica que sai do coração, do íntimo do nosso ser, pedir ao outro que seja amparado,
que seja orientado, até mesmo aqueles que nos querem mal nesse momento. O amor é capaz de tudo e é capaz de modificar uma situação desfavorável também em relação a nós. Aquele chefe que pega no nosso pé, que não nos quer bem. Peçamos também a Ele que seja amparado, porque também sofre nesse momento, porque também passa por suas dificuldades, porque também se afasta do caminho do bem nesse momento. Mas essa relação de amor que a gente tem através de uma vibração, de uma ação em relação ao outro, é capaz de promover maravilhas, em consequência, na nossa vida também. Que a gente busque sempre pela paz, buscando pela paz, buscando pela tranquilidade da nossa alma, nós também encontraremos a nossa felicidade, aquela felicidade mansa, tranquila. Vamos então para as vibrações. Temos vários nomes hoje. Eu gostaria que nesse momento, cada um de vocês aí, de onde vocês estiverem, nos seus lares, acalmem a mente de vocês e vamos vibrar por cada nome que eu citar, iluminando a vida de cada um deles, mesmo que nós não os conheçamos. Cada nome que eu pronunciar, que cada um de vocês emane um pouco de amor em relação às pessoas. Vamos vibrar pela Ana Beatriz Moreto Bortolato e pela Dinorá Moreto, que passam por suas dificuldades e que recebam o amparo necessário, que elas sintam a presença de Deus em sua vida, em seus corações e que recebam luz em seu lar. Angélica Borim Lima, receba as nossas vibrações, Angélica. Que sua saúde seja restabelecida e esteja em paz. O Senhor Liberato Soguete também receba as nossas vibrações nesse momento. Restabelecimento de saúde, que os médicos sejam amparados pelos médicos do plano espiritual. Mariane Fácil Mazante, receba aquilo que você necessita, Mariane, nesse momento, seja o restabelecimento da sua saúde, da sua paz, que a sua mente esteja em paz e todas as condições que você precisa para progredir estejam em seu caminho, favoráveis a você. Senhor Geraldo Caetano dos Santos Filho e Wagner Rodrigues de Souza, que vocês estabeleçam a saúde, sejam amparados, que todos os médicos que nos atendem aqui nesse plano material sejam amparados pelo plano espiritual. Um médico nunca está desacompanhado. Que eles recebam tratamento certo, que eles estejam em paz e que tudo dê certo, que todos eles se recuperem. Vamos pedindo pelos nossos lares e pela nossa família. Iluminem os pensamentos de vocês e emanem essa energia, como eu sempre gosto de dizer, saindo aqui do nosso chakra cardíaco em relação ao outro. A nossa família, dentro dos nossos lares haja muita luz, muita paz e muito amor, muita harmonia. Pela nossa cidade, pela nossa região, que todos estejam conscientes de se cuidarem de sua saúde, que os hospitais estejam funcionando perfeitamente, os médicos com as mentes bem tranquilas, buscando o melhor atendimento para cada um de seus pacientes. Vamos pedir pelo nosso país, vamos pedir que nosso país desse tamanho enorme seja iluminado, que todos os dirigentes recebam bênçãos e muita luz para as tomadas de decisões. Mais um
corra pelo nosso planeta, que chegue luz a todos os povos desse nosso lindo planeta. Que toda maldade seja dissipada, que o amor impere, que o bem seja sempre muito maior. Vamos encerrar então aquele exercício que eu sempre gosto de fazer e pedir. Nesse momento, fechem os olhos e vamos cuidar cada um de nós, cuidar de nós mesmos. Nesse momento, nós estamos recebendo o nosso passe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos pedir também as bênçãos de nossa Mãe Maria Santíssima, aquele coração piedoso de mãe, que nos abrace nesse momento, e todas aquelas que são mães sintam todo aquele amor que vocês sentiram desde o primeiro momento ao ver seus filhos e acolham as bênçãos de nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Mestre Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Que assim seja. Que todas as nossos pedidos, as preces sejam acolhidas, que os nossos pensamentos estejam em paz, que a nossa semana tenha muita luz, muito amor e muita alegria. Fiquem